explícitas de violência. Recomenda-se cautela ao espectador. Crucificação hoje. Quais são suas origens? Seu objetivo era comunicar horror. Como ela mata? Quanto mais estendido o corpo, mais rápida a morte. Por que ela perdura? O processo pode levar 3 ou 4 horas até 3 ou 4 dias. Uma nova ciência e a arqueologia investigam a mais cruel forma de punição da história. Crucificação. Crucificação. A palavra remete imediatamente à execução de Jesus Cristo. Por sua trágica morte, imaginamos que sabemos o que é crucificar. É pregar uma vítima viva a uma cruz de madeira. Uma verdadeira crucificação é inimaginável. A crucificação é uma das piores formas de morrer. É horrível, horrível mesmo. E não é só uma execução, é tortura seguida de execução. A crucificação pode assumir várias formas. E seu uso, através da história, foi muito frequente. Mais do que sugere a imagem que temos da mais famosa das execuções. Não vamos entender o significado da crucificação se não entendermos que seu objetivo era comunicar horror. O objetivo era comunicar às pessoas: nem tente me desafiar, ou você também vai acabar dessa maneira. A crucificação é um poderoso símbolo de terror e intimidação. Mas para milhões de cristãos, ela representa a redenção, esperança e vida eterna. Acho que uma das grandes ironias da história, o fato de que a cruz, o símbolo do poder romano, tenha sido adotada pelos cristãos como seu próprio símbolo. O fato de adotar a cruz é o mesmo que jogar na cara do poder que não seremos intimidados. Hoje, a cruz é a imagem mais reconhecida no mundo. É usada em práticas religiosas, em protestos políticos e em arte provocativa. Inspira reverência, santidade, medo e paixão. Essa paixão leva muitos católicos romanos a querer experimentar a dor e o sofrimento sentidos por Jesus Cristo. São os participantes de um ritual anual de Páscoa nas Filipinas. A cada sexta-feira santa dos últimos 50 anos, dezenas de fanáticos reencenaram a paixão de Cristo, as últimas horas de sua vida, que terminou na crucificação. Uma tendência que reaparece no cristianismo quase o tempo todo é a necessidade de se identificar com o sofrimento de Jesus. E apesar da condenação oficial da igreja, há grupos que praticam algumas formas de crucificação. É uma estranha mistura de espetáculo, sofrimento e autoflagelação que atrai milhares de pessoas. A cada ano, cerca de 10 mártires escolhem ter mãos e pés pregados com pregos esterilizados de 10 centímetros. Mas isso se compara a uma crucificação real? Com certeza eles sofrem um grande desconforto, mas são encenações da paixão. Uma crucificação real servia para matar alguém, para torturar a pessoa do modo mais macabro que você possa imaginar. Expor a pessoa e depois matá-la. Os penitentes são levantados na cruz para expor sua agonia. Para alguns, é um meio de pedir a Deus que ouça suas preces. Para outros, é uma forma de pagar seus pecados. Eu acho que também há uma motivação social em seus grupos. Quanto mais dor sentirem e quanto mais eles se expuserem, mais ganharão uma forma de prestígio em sua comunidade. Seja qual for a razão, é difícil separar o ato de devoção religiosa da verdade sobre a crucificação. É uma das formas de punição mais cruéis do mundo e apareceu muito antes do tempo de Cristo. A primeira evidência dessa prática bárbara data do tempo do rei assírio Shalmaneser, no século IX a.C.
Seu vasto território incluía parte da moderna Turquia, do Iraque e da Síria. Uma das coisas que sabemos do Império Assírio é que ele foi um dos impérios mais cruéis já enfrentados por Israel. Shalmaneser passou seus quase 35 anos no poder em brutais campanhas militares. Os povos conquistados eram tratados sem piedade. As torturas assírias incluíam a empalação, uma forma primitiva de crucificação. Crucificação é um termo geral para qualquer exposição de um criminoso numa cruz ou numa árvore, em um mastro pela empalação. O aspecto-chave é que são levantados e expostos ao público. Esculturas e alto-relevos do palácio do rei Shalmaneser claramente mostram as vítimas em estacas, fora dos muros da cidade. Parece que os assírios pegavam uma estaca e a inseriam no estômago da pessoa ou no abdômen, sem matar a pessoa, e levantavam a estaca. Ser empalado era algo especialmente horrível, que somava a incapacidade de respirar e de se mexer a uma dor alucinante durante o processo todo. Era muito provável que a pessoa era empalada de tal modo que nenhum órgão vital era perfurado para que vivesse mais tempo. A exibição dos inimigos empalados pelo rei Shalmaneser era uma propaganda calculada do poder assírio. Empalar, por exemplo, era usado como método não só para matar, mas para dar um recado psicológico às forças inimigas pelas quais podiam ser imobilizados. Em 518 a.C., Dario I, rei da Pérsia, esmagou uma rebelião popular na cidade de Babilônia. Determinado a dar o exemplo, Dario crucificou 3.000 babilônios capturados. A mensagem foi muito eficiente. Para começar, crucificar tanta gente significou que isso podia acontecer a qualquer um. Depois, os antigos em geral consideravam que a crucificação era a forma de morrer mais terrível que se podia imaginar. Em 332 a.C., o rei da Macedônia, Alexandre o Grande, usou punição similar sobre o povo de Tiro. Alexandre sitiou Tiro durante 7 meses. A grande cidade achava que estava fora do alcance dos exércitos de Alexandre e viu com muito horror que Alexandre e seus homens construíram uma estrada sobre o mar para chegar à ilha-cidade de Tiro. O exército matou 10.000 pessoas. E mais 2.000 foram crucificadas. As vítimas foram penduradas em estacas ao longo da costa mediterrânea. A maioria dos estudiosos acredita que Alexandre fez uma espécie de transição entre a empalação assíria e a crucificação romana. Mas sabemos que Alexandre pendurou as pessoas em estacas, deixou que morressem e que o corpo ficasse apodrecendo por um tempo. Alexandre sabia usar o terror com eficiência. Se você impuser o terror, provavelmente vai remover qualquer tipo de oposição contra você. No século V a.C., a crucificação na estaca era uma forma comum de execução pública no mundo mediterrâneo e no Oriente Médio. Milhares de pessoas morreram assim, mas há poucos registros que documentam os horríveis detalhes da crucificação e como as vítimas realmente morriam. Não sabemos se eram amarrados e pregados com as mãos para cima, ou nas costas, ou atrás da estaca. O que os médicos dizem é que quanto mais alto estiverem as mãos e mais estendido o corpo, mais rápido se morre. Modernas pesquisas forenses mostram que quem tem as mãos amarradas acima da cabeça tem problemas para respirar. Os músculos que envolvem as costelas ficam completamente alongados.
o que mantém as costelas expandidas e o peito fica passivamente cheio de ar. Para expirar o ar parado, o dióxido de carbono e os gases da respiração, a vítima deveria normalmente levantar os músculos para tirar a pressão deles e permitir que exalem. Com o tempo, esse esforço ficaria impossível e a morte podia sobrevir em poucas horas. Ao longo do tempo, os métodos de crucificação evoluíram e a violência se tornou mais calculada, mas a prática da exposição ao público permaneceu. Talvez a melhor analogia moderna sejam as execuções públicas mostradas por Saddam Hussein pela televisão, que tiveram um efeito aterrador junto ao povo. É o terrorismo de Estado para manter o povo sob controle. Morrer empalado era um poderoso agente de dissuasão contra rebeliões populares. Mas no primeiro século antes de Cristo, a crucificação se tornou a maior arma do Império Romano. Hoje, cientistas forenses estão descobrindo evidências chocantes de como os romanos torturavam e matavam suas vítimas. Nos séculos antes de Jesus Cristo, a morte por crucificação era um método comum de pena capital. Tipicamente, a vítima era amarrada a uma estaca e seu corpo era abandonado para servir de advertência. Eu acho que uma das razões de haver execuções públicas tão dolorosas é que elas funcionavam, tendiam a manter caladas as populações do antigo Mediterrâneo e do mundo antigo. Todos ficavam com medo, intimidados. Um século antes de Cristo, a República Romana era a força dominante no mundo mediterrâneo e exercia controle cerrado, desde o norte da Gália até o extremo sul do Egito. E para manter seu poder ou aumentá-lo, os governantes romanos esmagavam violentamente qualquer rebelião. A crucificação era uma forma bastante comum de execução no Império Romano. E sua prática era geral e disseminada. Com os romanos, a crucificação assumiu novas formas que aumentaram o sofrimento e a humilhação. Muitos historiadores acreditam aos romanos a primeira crucificação em uma cruz realmente. Os romanos sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles se tornaram mestres na arte da crucificação. Não a inventaram, mas a dominaram porque redesenharam a execução e fizeram vários ajustes para aumentar a dor. Os romanos introduziram dois tipos de cruz, uma em forma da letra grega tau e outra em forma de T minúsculo. A cruz consiste de duas vigas de madeira, uma vertical, chamada poste ou estaca, outra horizontal, a viga transversa ou patíbulo. Eu acho que a crucificação, como a imaginamos, numa cruz, pode ter evoluído da prática de levar as vítimas pelas ruas, amarradas a uma viga transversa. Eles andavam pela cidade com os braços estendidos e o próximo passo era içar essa viga sobre a estaca. Considera-se que a cruz em tau foi a mais frequentemente usada pelos romanos. O topo da estaca ficava ao alcance dos braços dos soldados. Fazia muito sentido terem postes já fixados e como a viga transversa era simples de carregar, então a pessoa era amarrada à viga, que depois era levantada até em cima do poste. A cruz latina está associada à crucificação de Jesus. No entanto, historiadores dizem que provavelmente não foi nesse tipo de cruz que ele foi executado. O problema da cruz latina é que a estrutura inteira precisava ser levantada com a vítima já amarrada. Seu uso era muito menos frequente do que a cruz em tau. A ideia de fixar a pessoa em uma cruz muito grande e incrivelmente pesada
para depois ter de levantar o conjunto inteiro de alguma maneira e fixar a cruz em um buraco no chão, não era muito prática. Eu acho que amarrar a vítima na viga transversa para depois levantar e amarrar a viga na estaca é mais eficiente. É mais parecido com o eficiente exército romano que controla o império. O prisioneiro condenado era pendurado na cruz de braços bem abertos, em posição de subserviência e humilhação. Era exatamente a mensagem que os romanos queriam comunicar. Os romanos crucificavam cidadãos não romanos que ameaçavam a paz, escravos desobedientes, desordeiros de toda espécie, líderes rebeldes. A tendência era que o criminoso que merecia esse tipo de execução fosse um inimigo do Estado. Em geral, ninguém era crucificado por roubar um filão de pão, mas por crimes bem maiores, e a exibição da crucificação era uma exibição do poder romano. Uma das mais conhecidas histórias de múltiplas crucificações se deu em 71 a.C., quando um ex-gladiador chamado Espartaco liderou um exército de 120.000 escravos revoltosos contra Roma. Espartaco impôs aos romanos uma série de derrotas humilhantes. Quando os romanos finalmente esmagaram o exército de Espartaco, 6.000 rebeldes foram crucificados ao longo da Via Ápia. Seus corpos formaram uma linha de 200 quilômetros de comprimento, de Capua até Roma. Foi uma mensagem muito poderosa. Ver 6.000 pessoas penduradas ao longo da estrada. Deve ter sido uma cena horrível. Os crucificados ficavam apodrecendo onde morriam, ou se decompunham em algum aterro. O corpo de Espartaco nunca foi encontrado. Ver mortes horrendas pode ter um efeito psicológico também horrendo. E os romanos queriam exatamente isso. Queriam multiplicar ao máximo o estresse pós-traumático nas populações de nações que tinham sido conquistadas. Era um calculado impacto psicológico. No primeiro século depois de Cristo, Roma ocupou a Judéia. Aqui, a crucificação era muito comum, e as legiões romanas que controlavam a terra estavam muito bem equipadas para esse tipo de punição. Qualquer membro da legião romana sabia crucificar alguém, porque eles eram bem treinados artesãos e carpinteiros, além de soldados. Segundo antigos historiadores, os métodos de crucificação variavam de acordo com o capricho e o sadismo do executor. Ficamos até com a ideia de que alguns romanos se entediaram com a mesma forma comum de execução e passaram a inovar. Nem as mulheres eram poupadas da punição. Os historiadores discutem muito o problema dos detalhes da crucificação romana. Por exemplo, as mulheres eram crucificadas de frente para a madeira ou elas ficavam de costas? Apesar de haver poucas informações sobre detalhes, o que se sabe é que os romanos prolongavam deliberadamente a agonia das vítimas. Os romanos devem ter tido um conhecimento fisiológico sofisticado para saber que tipo de... que posição acelerava a morte. Uma técnica para estender a tortura era o brutal açoite ou flagelação da vítima. O propósito da crucificação era levar à morte, mas levar à morte devagar. Devagar para que houvesse o máximo de sofrimento. O Dr. David Ball, médico com mais de 20 anos de experiência em medicina de emergência, está estudando a deterioração física que ocorre durante as várias fases da crucificação. Em seus experimentos, nos quais muitas vezes usa voluntários, ele examina e documenta as alterações físicas e traumas suportados pela vítima, da flagelação até a subida na cruz. A flagelação começava quando o condenado era despido de suas roupas e amarrado pelos pulsos a um poste de madeira. Os soldados açoitavam o condenado com o chamado flagrum.
Mais! Mais! Isto é uma chibata também conhecida como flagrum romano. Era composta de várias tiras de couro em que estavam amarrados cacos de vidro, de osso, pesos de chumbo e pedaços de metal. Qualquer coisa que cortasse e rasgasse a carne. Cada chibatada era tão violenta que foi comparada a levar um tiro a queima-roupa, porque parecia com isso mesmo. Para entender o efeito da flagelação, o assistente do Dr. Ball vai açoitar um torso de fibra de vidro com a chibata romana. O torso está revestido com pele artificial para imitar o corpo humano. Isto é uma pele artificial com uma camada de uretano por fora que simula muito bem o revestimento epidérmico da pele. Depois, uma camada de espuma por baixo simula as propriedades do tecido subcutâneo. E este material vai se comportar como a pele humana, de modo muito similar. O dano inicial feito pelo flagrum é cortar e ferir o tecido superficial da pele. Numa situação dessas, com a vítima sob estresse intenso, há uma vasoconstrição, o que significa que os vasos sanguíneos da pele se contraem e não há grande quantidade de sangue nessa hora. Mas à medida que o açoite continua, traumas mais profundos ocorrem e a perda de sangue aumenta. A dor devia ser horrível. O flagrum devia fazer cortes profundos, chegando até os nervos, e cada chibatada devia trazer uma dor atroz. Quando se alcançam tecidos mais profundos, os vasos maiores não se contraem e há muita perda de sangue. O sangramento abundante causa uma diminuição do sangue em circulação e a vítima acaba em choque hipovolêmico, ou seja, não há sangue suficiente para circular pelo coração para irrigar tecidos, músculos e órgãos. Mais! O experimento do Dr. Ball demonstra como flagelar a vítima causava ferimentos graves internos e externos. Os músculos eram rasgados e se formavam tiras basicamente de tecido de carne que sangravam abundantemente. É exatamente o que se espera do flagrum romano. Aqui vemos que a pele foi arrancada da área que cobre as costelas, e o resultado é o ferimento dos músculos intercostais, o que compromete a respiração, e isso acaba causando ferimentos aos próprios pulmões. Isso implica em problemas médicos muito sérios, chamados contusões pulmonares, que levam a edemas pulmonares e comprometimento da respiração. Nós sabemos que são ferimentos muito graves. Eu acho que uma coisa que os romanos queriam quando açoitavam alguém era criar um corpo mutilado para expor na cruz. Os ferimentos e pancadas e arranhões e hematomas do corpo realmente criavam uma espécie de experiência visceral nos observadores que assistiam à crucificação. Os romanos se asseguravam de que o cruel espetáculo fosse bem visível. No primeiro século depois de Cristo, isso era especialmente importante na província da Judéia, hoje Israel, onde as pessoas resistiam ao controle romano. Sua insatisfação logo irromperia em violentas rebeliões que os romanos reprimiram sem piedade. As crucificações em massa deram a um jovem de Nazaré uma antevisão do que poderia sofrer no futuro. O espetáculo da crucificação era uma terrível exibição de poder para intimidar e controlar. Hoje, peritos estão analisando os métodos romanos para saber detalhadamente como era a morte na cruz.
No primeiro século depois de Cristo, o domínio do Império Romano cercava todo o Mediterrâneo. Na província da Judéia, atualmente Israel, o povo se ressentia com a ocupação do exército. Mas o poder de Roma era absoluto. Romanos e judeus tinham uma relação muito antagônica. Não vamos esquecer que houve várias guerras entre judeus e romanos e o ambiente era muito tenso. Os romanos eram onipresentes e queriam comunicar algumas ideias cruciais. Primeiro, não tentem se opor a nós. Segundo, não tentem desestabilizar a sociedade que estamos querendo impor. E terceiro, não pense que você tem alguma chance de vencer nosso poderoso exército. Os romanos eram ágeis para sufocar rebeliões. Seus métodos eram rápidos e selvagens. No ano 4 depois de Cristo, depois da morte de Herodes o Grande, os cidadãos da Judéia se revoltaram contra o jugo romano. As legiões romanas marcharam pela Judéia para esmagar a revolta. Cidades foram arrasadas. Judeus foram vendidos como escravos. Cerca de 2.000 revoltosos foram crucificados. Com certeza, isso teve grande impacto na região toda. Incluindo, é claro, a cidade da infância de Jesus e a própria família de Jesus. A história deve ter sido contada muitas vezes para mostrar o que era a ocupação romana da Palestina. Se o menino Jesus de Nazaré não soube o que era uma crucificação, com certeza aprendeu o que era quando se tornou adulto. Por volta do ano 33, Jesus foi a Jerusalém para celebrar ali o dia sagrado da Páscoa judaica. A população aumentava muito nessa área relativamente pequena. Todos ali celebravam o quê? Celebravam a liberdade da opressão do Egito. Os soldados romanos ficavam em alerta total contra qualquer distúrbio. Logo identificaram Jesus como sendo um agitador que ameaçava romper a Pax Romana, a paz romana. Devemos ter em mente que sempre havia um soldado romano por perto, e ouvir alguém falar de um reino que não fosse o de César parecia imediatamente ser uma linguagem subversiva para ele. O exército romano estava determinado a manter os judeus de Jerusalém sob controle. Jesus foi preso e trazido ante Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Foi sentenciado a morrer por crucificação. Eu acho que, na percepção dos romanos, Jesus era só mais um agitador a crucificar. Havia uma longa história de crucificação de supostos profetas e pretendentes a Messias. Ser crucificado queria dizer que você não era melhor do que um escravo e que merecia essa morte. E parte do processo de crucificação desse drama, digamos assim, era ser flagelado. Os guardas romanos trataram Jesus como qualquer outro condenado. Ele foi despido de suas roupas e amarrado a um poste para ser açoitado. Costumava haver 2 soldados romanos no castigo, um de cada lado do condenado. E eles alternavam os golpes de chibata nas costas da vítima na aplicação. A severidade do açoite dependia da crueldade dos soldados. Não sabemos exatamente como Jesus foi açoitado. Os evangelhos não dão qualquer detalhe. Mas é possível que tenha sido muito rigoroso, porque Jesus
morreu no mesmo dia. Morreu antes de anoitecer. Ele quase morreu. Ele foi mortificado, muito machucado. Sofreu graves danos nas costas, graves danos nos músculos intercostais, além de graves danos nos pulmões e nos rins durante a duração do açoite. Quando o açoite terminou, as costas de Jesus eram uma irreconhecível massa de tecidos lenhados e ensanguentados. O castigo ia afetar dramaticamente as horas finais da vida de Jesus. Hoje, cientistas estão coletando antigas evidências na esperança de aprender exatamente como Jesus morreu na cruz. A escrita parece ser original. É como se tivéssemos uma cópia do original. Hoje, peritos tentam desvendar o mistério da crucificação. As melhores pistas de como ela funcionava e como matava puderam ser obtidas examinando a morte de Jesus. Ano 33, Jerusalém. Jesus de Nazaré foi sentenciado a morrer por crucificação. O processo de morte começou com um brutal açoite pelos soldados romanos. Depois, ele teria de andar ao local da execução. Historiadores há muito debatem detalhes das horas finais de Jesus. A maioria das imagens mostra Jesus carregando a cruz inteira. Eu acho muito improvável que vítimas da crucificação, incluindo Jesus, tivessem carregado uma cruz inteira, as duas vigas, pelas ruas. A cruz pesaria mais de 100 quilos e seria quase impossível caminhar com ela ao local da execução. Acho que não seria nada prático, de um ponto de vista romano, fazer as pessoas carregarem uma cruz inteira. Além do que, eu acho que não é fisicamente possível. Peritos geralmente concordam que Jesus carregou o patíbulum, a viga de madeira de 50 quilos, grosseiramente desbastada, que era fixada sobre a estaca. Ele foi açoitado quase até morrer. Certamente havia contusões e ferimentos pulmonares e ferimentos nos rins, e depois colocaram um pedaço da cruz nas costas dele, já em frangalhos. Ele mal conseguia ficar vivo, quanto mais carregar 50 quilos de madeira. A essa altura, a vítima já devia estar quase em choque, com a perda de sangue do açoite. Então, colocar uma viga de madeira de 50 quilos nas costas da pessoa e amarrá-la equivalia a solicitar o coração a bombear cada vez mais para suprir os músculos das pernas para a pessoa chegar ao local da execução. Em Jerusalém, o local de execução era o Gólgota, uma colina fora dos muros da cidade. Ali, os postes verticais ou estacas já ficavam montados no chão. Jesus foi forçado a andar quase 2 quilômetros por uma sequência de ruas da cidade, hoje conhecida como Via Dolorosa. Castigos capitais, até recentemente, sempre foram um grande espetáculo para o público, como se existisse uma espécie de fascinação macabra com a morte ou mesmo com o horror. Eu acho que temos que imaginar a cena como algo parecido com um circo caótico e cruel. Os romanos tocavam trombetas para anunciar que alguém ia ser crucificado. As pessoas se reuniam para observar, zombar e rir, talvez até para atirar coisas na vítima. Jesus lutou ao longo da Via Dolorosa. A Bíblia sugere que ele caiu sob o peso do pesado patíbulum.
Todo o peso do corpo e a viga de 50 quilos em cima dos ombros teria se concentrado no peito. Isso jogaria o coração contra um osso, o osso externo, ferindo o coração. Uma lesão cardíaca é uma coisa muito séria. Se o músculo for ferido, ele tende a se distender. E como o coração bombeia, a distensão aumenta e forma um balão que chamamos aneurisma. As paredes desse balão se afinam e podem se romper. O ferimento é similar a um trauma torácico após um acidente de carro, em que o motorista não usa cinto de segurança e bate contra o volante. A procissão finalmente chegou ao Gólgota. O relato bíblico diz que a crucificação variava em função do número de testemunhas presentes, mas os historiadores dizem que não devia haver muita gente. Eu acho que nossa imagem da crucificação na cultura ocidental é que o mundo parou quando Jesus foi julgado e executado, que toda Jerusalém estava observando o evento e que Roma estava preocupada. Na verdade, aquele foi um evento bastante corriqueiro. Foi só outra crucificação de um judeu maluco aos olhos dos romanos que só dava dor de cabeça. Jesus foi despido de suas roupas. E os soldados se prepararam para pregá-lo no patíbulo, para depois levantar o corpo na estaca. Mas o que aconteceu depois exatamente? A Bíblia nos diz que Jesus foi crucificado, mas não dá detalhes de como a crucificação foi feita. Nada foi descrito. Imaginaram que os espectadores já sabiam como era. Hoje, mesmo os elementos mais geralmente aceitos, como o formato da cruz, o uso de pregos e a posição do corpo, estão abertos à discussão. E apesar de milhares de crucificações terem ocorrido ao longo do tempo, evidências arqueológicas delas são surpreendentemente escassas. Por mais espetacular que fosse uma crucificação, deixaria rastros só por acidente. A madeira apodrece, as cordas também. Na verdade, tudo desaparece e não deixa sinal. O ferro era valioso. Um prego podia ser reutilizado. Não era uma coisa que se jogava fora com o corpo da vítima. Os pregos eram reutilizados. É possível que os pregos das crucificações fossem coletados depois. Nós sabemos que absolutamente tudo da pessoa era coletado. Todos os fluidos corporais, dedos, as cordas, tudo adquiria poderes mágicos. Até meados do século XX, o conhecimento de crucificações se baseava exclusivamente nos evangelhos e em poucos escritos antigos. Mas no verão de 1968, trabalhadores que faziam uma escavação em um subúrbio de Jerusalém fizeram uma descoberta surpreendente. Fechados em uma caixa de pedra chamada ossuário, estavam os ossos de um homem de cerca de 30 anos de idade. A inscrição na caixa de pedra identificava o homem como um judeu chamado Yehohanan, que morreu mais ou menos na época de Jesus. Tentar saber como foi a crucificação de Jesus é um quebra-cabeça e eu acho que as melhores evidências não são literárias, mas arqueológicas, ou seja, os ossos de Yehohanan. Há algo muito importante nos restos de Yehohanan. Um prego de 11 centímetros que penetrou o calcanhar direito. É uma evidência inequívoca de que ele foi vítima de crucificação. É o mesmo tipo de prego encontrado por todo o império onde havia legiões romanas. Mas, na verdade, é a única evidência arqueológica que temos de uma vítima crucificada. Há tempos, os peritos assumiram que cordas e não pregos eram o principal meio usado para segurar o corpo na cruz. Pessoalmente, eu não teria pensado que usassem pregos, exceto talvez para aumentar a crueldade.
Acrescentar o uso de pregos e fazer força para martelar, para conseguir imobilizar a vítima, parece só sadismo. Mas, sem pregos, a vítima podia não estar bem fixada à estaca. Há muitos fluidos que vão escorrer pela estaca. As cordas podem não ser o melhor método de fixar os pés, porque a estaca pode ficar escorregadia. Há fluidos escorrendo, urina, fezes, talvez sangue, mas principalmente suor, que vão fazer o corpo escorregar. Para isso acontecer, seria interessante e faria todo o sentido usarem pregos. Os peritos notaram que o prego no pé de Yehohanan estava dobrado depois de sair do calcanhar, provavelmente por causa de um nó na madeira enquanto estava sendo martelado. O fato de termos um prego no calcanhar de Yehohanan foi só um acidente, não foi deixado ali. Só não conseguiram tirá-lo. Curiosamente, os restos mortais de Yehohanan, inclusive o prego, foram colocados em uma urna de pedra como esta, o que é excepcional para vítimas de crucificação, cujos cadáveres eram deixados ao relento para apodrecerem. Podemos especular que ele foi alguém importante, que teve um enterro de classe média, pelo menos. Ou talvez seus pais eram importantes e puderam retirar o corpo da cruz. Isso é excepcional e surpreendente, porque vai contra as regras romanas. O tratamento dado ao corpo de Yehohanan deu aos peritos outras pistas preciosas. Os evangelhos podem ter sido exatos ao dizerem que Jesus também foi removido da cruz para ser enterrado. Mas o que mais esses ossos nos contam sobre a crucificação? Que horrores as vítimas deviam suportar? Vamos reconstituir a morte de Yehohanan na cruz e desvendar os mistérios escondidos nesses antigos ossos. Em 1968, a tumba de um antigo israelita foi descoberta em Jerusalém. O nome do homem, Yehohanan, estava inscrito na caixa de pedra. Ele viveu no tempo de Jesus e tinha a mesma idade dele quando foi crucificado. Seus ossos nos deram a primeira evidência física de uma crucificação. Um prego de 11 centímetros penetrando o calcanhar direito. Os restos de Yehohanan foram fotografados, medidos e analisados e rapidamente reenterrados. É muito frustrante, no caso de Yehohanan, que só tenhamos fotografias para trabalhar. Mas isso está ligado às severas leis judaicas quanto ao tratamento que se dá a restos humanos. Poderíamos saber muito mais coisas fazendo análises químicas e também testes. A doutora Sarah Stroop, perita em antiga cultura romana e arqueologia, é da Universidade de Washington. O perito em reconstituição Scott Yonker vai construir uma réplica do esqueleto de Yehohanan em tamanho real. Os ombros estão frouxos. As dimensões dos ossos artificiais se baseiam em dados demográficos de Yehohanan e medidas feitas em seus restos mortais. A doutora Stroop acredita que a reconstituição vai ajudar a revelar detalhes de como eram as crucificações. O que notamos é que certas formas de crucificação funcionavam mais do que outras. A doutora Stroop começa analisando fotos e diagramas dos restos de Yehohanan. O maxilar e as extremidades fornecem pistas de quem era Yehohanan e como morreu. Os dentes eram bons, não tinha cáries. Parece que tinha uma boa nutrição e boa higiene, devia ser de boa família, ele era jovem e tinha saúde, até que foi crucificado, quer dizer, ele não teve muita sorte. O que exatamente esses ossos podem nos contar sobre a crucificação de Yehohanan? Alguns peritos especulam que esta pequena abrasão perto do pulso pode vir do prego usado para fixar o braço dele na cruz, mas a doutora Stroop não crê. As fotos não sugerem pregos nos braços. Não acho que seja uma boa explicação para a marca que vemos aqui. Mas vejo muitos fragmentos dos ossos das mãos, outros danos nos ossos do braço, talvez uma fratura.
A evidência sugere que nem sempre usaram pregos para fixar a parte superior do corpo na cruz. Podiam usar pregos nas mãos como maneira de aumentar o sofrimento, mas o modo mais prático de fixar os braços no alto da cruz era com cordas. Era mais rápido, mais fácil de levantar o corpo e mais fácil de baixar o corpo. Os ossos das pernas revelam mais sobre o sofrimento de Yehohanan na cruz. A fíbula e a tíbia das duas pernas estão fragmentadas logo acima do tornozelo. Os dois ossos quebrados bem aqui, aproximadamente no mesmo lugar, na mesma altura da perna, me faz pensar que as fraturas foram intencionais. Pode ser o resultado da crurifragium, uma técnica romana em que as pernas eram quebradas para acelerar a morte. Mais provável é que o trauma mecânico das pernas quebradas tornava impossível a vítima se levantar um pouco para poder continuar a respirar. E quebrar as pernas acelerava a morte por causa disso. Mas as pernas de Yehohanan podem ter se quebrado após sua morte. Quando foi baixado da cruz, se os braços foram desamarrados primeiro e o corpo caiu para frente com os pés ainda amarrados, poderia haver uma força suficiente para quebrar as pernas. Este pedaço de osso é a evidência mais convincente da crucificação de Yehohanan e oferece aos cientistas novas percepções sobre como os pés das vítimas eram fixados na cruz. Versões artísticas da crucificação mostram o pé direito de Jesus sobre o esquerdo, com um único prego atravessando os dois pés. Mas foi assim mesmo? Isso não seria um jeito prático para crucificar alguém. O melhor jeito de fazer isso é usar um osso grande que suporte o peso. Os pés de Yehohanan foram pregados de modo a garantir sua fixação na cruz. Os pés ficaram paralelos e o prego passou pelo grande osso do tornozelo. O prego passaria por aqui, por essa parte do pé e por dentro da estaca. Peritos também descobriram vestígios de madeira entre a cabeça do prego e o calcanhar. Parece que usavam uma pequena tábua de madeira antes do prego chegar ao pé para dar mais estabilidade. Antes de penetrar no calcanhar, o prego passa pelo periósteo, uma densa membrana que contém vasos sanguíneos que dão nutrição e sensibilidade ao osso. O que recobre os ossos, o periósteo, é muito sensível e, portanto, extremamente doloroso. Por isso, ossos quebrados doem tanto. Passar um prego pelo calcanhar claramente acrescentava um elemento de tortura, mas nossa reconstituição também revelou uma razão prática para fixar os pés nessa posição. É que isso prolonga tanto o sofrimento quanto o espetáculo da crucificação, porque aumenta o tempo de sobrevivência da vítima. Fixar os calcanhares através do osso na estaca da cruz dá uma espécie de base muito estável para a pessoa que está sendo crucificada. É impossível sair dali, mas é estável o suficiente para a pessoa, neste caso Yehohanan, conseguir se levantar um pouco, arquear o corpo para poder respirar. Qualquer coisa que fizesse a vítima descansar equivalia a prolongar seu tempo na cruz. Apesar de o tempo de vida de Yehohanan na cruz depender da severidade da flagelação, algo que nunca se sabe, as informações fornecidas por seus ossos confirmam a vontade romana de adiar a morte e estender a tortura. Historicamente, o processo podia levar de 3 a 4 horas até 3 a 4 dias. E há muitos relatos de pessoas que viveram até 9 dias na cruz. Uma morte sob tortura que pode durar tantos dias levanta várias questões. O que acontece psicologicamente com a vítima na cruz? E como exatamente a crucificação mata? Por muito tempo, os peritos acreditaram que a crucificação matava por asfixia, com base no fato de que quando a vítima pende pelos braços, os pulmões se expandem, o que dificulta a expiração. Mas só isso mataria a vítima?
o traumatologista Dr. David Ball quer descobrir. Usando voluntários, ele mede o estresse físico que ocorre quando uma pessoa é suspensa em uma cruz. Para testar a dificuldade respiratória de alguém na cruz, temos de ser um pouco bárbaros para com os voluntários que nos ajudam a fazer o teste. O Dr. Ball e sua equipe médica puxam o experimento até o limite do possível. Os sinais vitais dos voluntários serão constantemente monitorados para evitar qualquer perigo físico. Mas reproduzir com uma pessoa os efeitos reais de uma crucificação é impossível. E os voluntários não apanharam, não estão desidratados, nem foram torturados. E seu tempo na cruz não vai acabar em morte. Um monitor é usado para captar os sinais vitais do voluntário. O experimento será encerrado se os batimentos cardíacos subirem demais. O pulso atual em repouso é de 78 batimentos por minuto. O Dr. Ball fixa o voluntário na cruz Assopra. e mede sua respiração de partida. Um espirômetro calcula o volume de ar que entra nos pulmões. Um medidor de pressão mede a força de inspirar e de expirar dos pulmões. Assim que sobe a cruz, o pulso do voluntário sobe de 78 para 110 batimentos por minuto. 2 minutos e meio depois, a dor começa a aparecer. Diga onde dói. Principalmente as coxas. Se o voluntário já está mostrando sinais de sofrimento, imagine se tivesse pregos atravessando pés e mãos e se tivesse as costas em carne viva. Aos 7 minutos, o pulso do voluntário vai a 172 e suas pernas tremem descontroladamente. Ele está mostrando sinais de cansaço. Mas esse cansaço não é do sistema respiratório. É cansaço das extremidades. Estou cansado. Bem desconfortável. As pernas estão muito cansadas. Depois de 15 minutos e 20 segundos, o voluntário chega a seu limite. A dor nos braços e pernas fica insuportável. Agora eu quero descer. As medições finais de estresse mostram várias mudanças fisiológicas. O pulso subiu de 78 batimentos por minuto para mais de 170. Isso significa que o coração tem de trabalhar muito mais para bombear sangue e oxigênio para os tecidos. O espirômetro mostra que a capacidade respiratória do voluntário caiu quase 10%. Sentiu alguma pressão no peito ou sentiu algum peso? Senti sim, eu queria respirar fundo. O medidor de pressão mostrou um aumento, o que significa maior esforço para respirar. Quando o volume respiratório dos pulmões diminui, tentamos gerar mais pressão, como vemos nos crucificados. A pessoa sente que precisa respirar muito mais fundo. A respiração de quem é pendurado na cruz é claramente impactada. Com o tempo, isso pode ser fatal, mas esse impacto sozinho não basta para dizermos que seja a única causa de morte. Não acho certo dizer que há uma só causa de morte na cruz. Com certeza há múltiplos fatores que interferem em uma crucificação padrão. Os experimentos do Dr. Ball mostram que ficar pendurado na cruz é só mais um abuso na cruel condenação por crucificação. Mas que outros fatores podem fazer o corpo morrer? Um dos meios de responder a isso é analisar a crucificação de Jesus. Ano 33, Jerusalém. A morte dele foi relativamente rápida pelos padrões romanos. Quinta-feira à noite, na Páscoa judaica, Jesus foi preso. Na sexta-feira de manhã, os soldados já se preparavam para pregá-lo na cruz e ele morreu na mesma tarde. Se uma pessoa crucificada pode sobreviver dias na cruz, por que Jesus morreu tão depressa? A crucificação foi usada por mais de 3.000 anos.
mas a crucificação de Jesus ficou conhecida no mundo inteiro. Os exatos detalhes da execução dele nos escapam, o que leva cientistas e historiadores a tentar desvendar os mistérios que cercam sua morte na cruz. Jesus foi flagelado, achincalhado e torturado. Mas como foi amarrado na cruz? Historiadores e cientistas debatem a questão há muito tempo. Séculos de arte mostram Jesus com pregos em ambas as palmas. Houve muita especulação sobre se Jesus foi ou não pregado pelas palmas das mãos ou pelos pulsos. Alguns dizem que não pode ter sido pregado pelas mãos porque o peso do corpo faria com que ele caísse da cruz. O Dr. Mark Benecke é biólogo forense em Colônia, na Alemanha. Por profissão, ele decodifica mistérios não elucidados e ele está determinado a descobrir como Jesus foi amarrado na cruz. O Dr. Benecke segue a orientação do médico francês Pierre Barbet. Estas fotos raras mostram experimentos de Barbet na década de 1930, quando ele crucificava cadáveres. Uma das coisas boas que ele fez foi usar cadáveres de verdade para a crucificação experimental, porque a biomecânica de uma crucificação é muito interessante. Tudo depende muito do ângulo no qual se fixam os membros e o resto do corpo, porque isso vai determinar quanta pressão vai ser exercida, seja no osso ou seja no tecido. Os experimentos de Barbet incluíram pregar mãos amputadas, e ele determinou que uma mão pode suportar ser puxada por um peso de cerca de 40 quilos antes de se rasgar. Pesquisas recentes mostram que o peso é menor ainda. O máximo esforço que se pode ter no tecido ou nos ossos está entre 18 e 28 quilos, provavelmente. Com mais, o tecido pode se rasgar e os ossos podem se quebrar e a crucificação não iria mais funcionar. Então, se uma mão pregada só pode suportar de 18 a 28 quilos, como os pregos podem fixar a pessoa inteira na cruz? O Dr. Benecke criou um sistema para medir exatamente como o peso do corpo se distribui nas mãos durante a crucificação. Ele criou uma estrutura de aço equipada com correntes que imitam os braços e um pequeno quadro para carregar pesos que representam o corpo. 2 balanças de mola medem o peso do corpo em cada mão. Uma área vermelha em cada balança representa a faixa de pesos na qual o prego rasgaria a mão. Ele começou com pesos de 10 quilos. Vamos ver, já estamos na faixa vermelha. Com apenas 20 quilos, a agulha já foi para a área de perigo, o ponto em que o prego vai rasgar a carne. Agora nós aumentamos o peso. São 50 quilos e, além desse peso, já nos aproximamos do peso real de uma pessoa. Poderíamos supor que o peso se dividisse igualmente entre as 2 balanças, com cada uma marcando metade do peso. Mas quando o peso é exercido em um certo ângulo, isso não acontece. Para nossa surpresa, 50 quilos de peso são 50 quilos em cada balança. O experimento mostra que em uma crucificação, com os braços em posição estendida, cada mão suporta o peso do corpo inteiro. O peso de um homem de 45 quilos vai passar, e muito, do peso em que o prego vai começar a rasgar a carne. Realmente parece um contrassenso que os braços em posição estendida distribuam o mesmo peso inteiro, digamos assim, para cada extremidade. Se eu pesar, por exemplo, 55 quilos, eu vou ter esse peso em cada uma das mãos e um peso desses seria mais do que suficiente para conseguir rasgar o tecido. A estrutura óssea da mão mostra claramente que só pregos não poderiam suportar o corpo. Em uma crucificação, em muitos quadros, nós observamos que o prego atravessa os dedos em alguma região da mão. E aqui o tecido conjuntivo não é muito forte. Ou o osso se quebra, ou o tecido acaba se rasgando, e então a pessoa cai da cruz. Mas os romanos tinham outras opções para pregar as mãos na cruz, como, por exemplo, colocar o prego logo acima do pulso, entre os ossos do antebraço. Esse aqui deve ser o jeito mais fácil, primeiro. E segundo, a fixação pode ficar mais estável porque o osso é mais estável.
Uma terceira possibilidade é passar o prego pelos ossos do pulso, em especial por um orifício entre os ossos chamado espaço de Destot. Se o prego fosse fixado no pulso, nos ossos do pulso, mesmo que aproximadamente por ali, como os ossos são envolvidos por um revestimento fibroso, ele aguentaria. A dor seria lancinante. O grande nervo mediano, que dá sensibilidade ao antebraço e à mão, passa por essa região do pulso. O nervo mediano, quando lacerado ou quando continuamente golpeado por alguma coisa, como um prego, vai enviar sinais agudos para a mão toda e a sensação vai ser de queimação muito dolorosa. Ser pregado pelo pulso está nas evidências bíblicas da crucificação de Jesus? Os evangelhos dão a entender que Jesus foi pregado nas mãos, mas, em grego antigo, a língua em que a Bíblia foi escrita, a palavra mão se refere tanto à palma quanto ao pulso. É nessa área óssea que a maioria dos peritos acredita que os romanos pregaram Jesus. Muitos também acreditam que os romanos não confiavam só nos pregos para fixar suas vítimas na viga transversa. Eu tenho certeza de que os romanos queriam garantir que Jesus e outras vítimas ficassem bem presas na cruz e amarraram seus braços ao patíbulo. Quer dizer que o peso do corpo era suportado por cordas e não por pregos. Então, provavelmente, foram usados pregos e cordas para amarrar Jesus à viga transversa. Os romanos levantaram a viga e a fixaram na estaca. Todo o peso do corpo de Jesus se concentrou nos pulsos, quando os soldados se preparavam para pregar seus pés. O resultado final, em termos de quanto tempo a pessoa sobreviveria, podia depender bastante do modo como os pés eram fixados. O mais provável é que os pés foram fixados um sobre o outro e na vertical. Essa posição torna a morte mais rápida. Se você encostar a planta dos pés na estaca vertical, a pessoa não vai conseguir apertar os joelhos e vai ter de suportar o seu peso com os músculos das coxas ou ficar totalmente pendurada pelos pregos. Essa posição dificulta muito a respiração da vítima, além de ser atrozmente dolorosa. Há uma série de nervos que passam pelo pé nessa região. Haveria um estímulo tremendo dos nervos e uma dor extrema pela constante irritação. E cada vez que a vítima tentasse se erguer para respirar, o estímulo seria ainda maior. Apesar de vermos um pequeno descanso para os pés de Jesus em representações, isso deve ser criação de artistas. Historiadores dizem que não existem evidências de que isso tenha sido usado. Quase todas as cruzes que vemos desde o início da arte cristã foram feitas por artistas que nunca testemunharam uma crucificação. E eis que Jesus foi crucificado. Perto dele, havia 2 outros condenados. Foram tidos por ladrões, mas deviam ser rebeldes como Jesus. Ele lutava para respirar, com os braços estendidos acima da cabeça, em um cruel círculo vicioso de dor e sofrimento que iria acabar em morte. Uma pessoa na cruz procura desesperadamente uma posição mais confortável. Ela pode aliviar a dor do nervo mediano e se levantar um pouco, mas isso cria dor muscular. E quando volta, alivia os músculos. Mas a dor volta ainda pior no nervo mediano e nos ombros. Cada vez que a pessoa se levantar na cruz, vai sentir mais dor nas costas flageladas e em carne viva, em contato com a madeira rude da cruz, e vai reabrir feridas e reestimular os nervos das costas, vai causar novo sangramento e uma dor enorme. Não há posição confortável na cruz. Não há posição onde a dor diminua relativamente. Jesus está agonizando. O fim se aproxima. Ele foi flagelado, está desidratado,
exausto. Está sofrendo com traumas externos e ferimentos internos, todos de efeito mortal. Mas o que matou Jesus de fato? Hoje, a ciência tem tecnologia para decodificar antigas evidências e descobrir a exata causa da morte de Jesus na cruz. A escrita parece ser original. É como se tivéssemos uma cópia do original. Fora dos muros de Jerusalém, Jesus Cristo foi pregado em uma cruz, no Gólgota. Ano 33, Jerusalém. Desde que foi preso, 9 horas atrás, ele foi flagelado e espancado. Seu corpo crucificado está transpassado de dor e ele luta para respirar. A crueldade está claramente vencendo. Mas qual a causa final da morte de Jesus? Tanta coisa acontece ao mesmo tempo que qualquer uma pode ser a real causa da morte a certa altura. Desidratação, perda de sangue, ou um trauma muscular muito grave. Peritos médicos especulam que a deterioração física de Jesus começou pela exaustão. Ele não dormia havia 24 horas, desde que foi preso, e não comeu nem bebeu nada. O processo de morte está definitivamente em curso. A flagelação começou o processo contundindo os pulmões, ferindo os músculos e danificando os rins. A perda de sangue deve ter piorado pela constante reabertura das feridas nas costas quando ele se mexe, na tentativa de respirar mais profundamente. A perda de fluidos corpóreos sugere que ele esteja em choque hipovolêmico, uma condição na qual o coração não consegue bombear sangue o suficiente para os órgãos, músculos e tecidos. Além disso, o decrescente volume respiratório significa que o dióxido de carbono se acumula e que há menos oxigênio no sangue, uma condição chamada hipoxia. No fim, isso pode levar à asfixia. Ele devia estar ficando hipóxico a essa altura, pela dificuldade de respirar e o pouco volume de sangue em circulação. A morte estava próxima. Também é possível que Jesus estivesse sofrendo de um trauma torácico, causado pela queda sob o peso da viga de 50 quilos que carregava. Esse ferimento interno pode facilmente levar a uma lesão cardíaca. Quando uma pessoa sofre uma lesão cardíaca, o local forma um ponto mais mole no músculo cardíaco. Cada vez que o coração bombeia, acontece uma pressão nesse ponto mais mole, que tem a tendência de formar uma bola que chamamos um aneurisma. O Dr. Ball acredita que o sistema cardiovascular de Jesus sofreu uma pressão extrema. Com o coração batendo a mais de 170 vezes por minuto, um aneurisma criou uma condição gravíssima, com alto risco de se romper. E há outro fator que pode contribuir para a morte de qualquer vítima na cruz. A dor da crucificação é inimaginável. Pelo que eu ouvi da boca dos médicos, a dor é permanente e é tão lancinante que as funções físicas se rendem. Você simplesmente morre de dor. Qualquer dessas causas pode ser fatal. Mas Jesus ainda não havia desistido. Segundo a Bíblia, ele conseguiu falar, apesar de muito enfraquecido. Oh, Pai! Ele disse coisas lúcidas e claras. E por isso sabemos que o cérebro dele ainda estava suprido adequadamente de oxigênio e sangue. Depois de várias horas, Jesus pareceu perceber que o fim tinha chegado. Segundo a Bíblia, ele disse suas últimas palavras e morreu. Oh, Pai!
tivesse morrido de choque hipovolêmico, como querem alguns, o mais provável é que ele desmaiasse e não teria podido gritar alguma coisa para logo depois morrer. Outras teorias veem a asfixia como causa da morte, mas isso também parece improvável. Se ele teve ar suficiente nos pulmões para gritar, ele não estava, vamos dizer, para morrer de asfixia. Não pode ser. Jesus teve a força e a clareza mental para gritar coisas coerentes nos últimos minutos. E, para mim, isso mostra que algo catastrófico aconteceu e que ele sabia disso. Muitos peritos acreditam que a causa da morte mais provável seja uma lesão em seu coração. O coração dele falhou gradualmente e fluidos começaram a se acumular nos pulmões e em volta deles, e também em volta do coração, na membrana que o envolve, o pericárdio. O pericárdio é uma bolsa de tecido fibroso cheia de um líquido aquoso que envolve e protege o coração. Com o pulso a 180 por minuto ou mais, o estresse cardiovascular de Jesus é enorme, quer dizer, insuportável. O Dr. Ball crê firmemente que a lesão do coração submetido a estresse intenso se rompeu. Foi como ter um ataque cardíaco. Jesus sabia que a morte era iminente. O coração continuou a bater, a cada batida mandando sangue para o pericárdio, até que finalmente ele parou. O coração se rompeu, deixou de funcionar, de bombear, e é uma bola no pericárdio sob uma grande pressão. A prova final para o Dr. Ball foi dada pela lança do soldado romano. Segundo o Evangelho de João, um soldado romano pegou sua lança e transpassou Jesus para ter certeza de que ele estava morto. Segundo a Bíblia, do ferimento jorrou sangue e água. Temos de entender que a lança atingiu o pericárdio e chegou ao coração. O pericárdio estava sob pressão, cheio de sangue. Então, imediatamente, se dá um fluxo de sangue, seguido por um fluido claro, descrito como sendo água pela Bíblia. Depois de ficar por 6 horas na cruz, Jesus Cristo morreu. É um tempo relativamente curto para uma crucificação que pode durar vários e dolorosos dias. Nosso conceito do sofrimento de Jesus, a meu ver, não deveria estar focado no fato de ser extremamente doloroso, mas tristemente no fato desse sofrimento ser tão comum como foi. De início, a morte de Jesus reforça a percepção da cruz como um horrível meio de opressão. Mas o simbolismo da crucificação vai sofrer uma irônica transformação. Como esse instrumento de tortura e execução se tornou um símbolo de esperança e salvação, apesar de continuar sendo usado para matar até os séculos 20 e 21. Em meados do século I, Roma estava sob o governo do tirânico imperador Nero. Passaram-se poucas décadas da crucificação de Jesus Cristo. Seus ensinamentos e sua morte geraram uma nova religião. Os seguidores de Cristo chamavam a si mesmos de cristãos e os romanos os viam com suspeição. A oposição romana ao crescimento do cristianismo muitas vezes assumiu aspectos cruéis. Parece que alguns governantes romanos tinham especial prazer em matar cristãos, do mesmo modo que Jesus morreu, ou pelo menos de modo parecido. No ano 64, um grande incêndio destruiu boa parte de Roma. Correu o boato de que Nero foi o responsável, e ele, precisando de um bode expiatório, jogou a culpa nos cristãos. Os castigos, que incluíram crucificações, foram selvagens. As crueldades de Nero contra os cristãos foram tão espantosas que acabaram levantando uma onda de simpatia no povo de Roma. Chegaram a usar cristãos como tocha humana para iluminar jardins.
os judeus também sofreram sob a tirania romana. No ano 66, organizaram um violento levante contra os ocupantes e tomaram o controle de Jerusalém. Os judeus retomaram Jerusalém dos romanos no primeiro século depois de Cristo. Até parece ficção porque é muito improvável. Roma, no século I, era um poder mundial. O único, aliás. Quatro legiões romanas cercaram Jerusalém e sitiaram a cidade. A fome forçou muitos a saírem da cidade para procurar alimento. Dizem que os romanos capturaram e crucificaram até 500 judeus por dia. O cerco enfraqueceu tanto a população que muitos soldados doentes não conseguiam lutar. Após 7 meses, os romanos venceram a resistência. Roma continuou a usar a crucificação tanto como punição quanto como dissuasão nos 250 anos seguintes até o século IV, quando os deuses romanos foram destronados pelo cristianismo. No ano 312, o general romano Constantino lutava pelo controle do Império Romano do Ocidente. Às vésperas de uma batalha crucial, Constantino declarou ter tido uma visão. Constantino teve uma visão. E nessa visão, ele viu um símbolo. Que símbolo foi esse exatamente? É algo controverso, mas alguns dizem que foi uma cruz. No dia seguinte, ele esmagou o exército inimigo e foi declarado governador de todo o Império Romano do Ocidente. A visão milagrosa, segundo Constantino, o inspirou a aceitar o cristianismo. Estudiosos da Roma Antiga discutem se Constantino o Grande realmente teve uma visão ou se foi mais um argumento político. Ele pode ter reconhecido que o cristianismo, uma religião emergente, se tornava muito importante. No ano 313, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Constantino transformou Jerusalém em cidade sagrada dos cristãos e aboliu a crucificação como meio de execução de penas capitais. No governo de Constantino, a cruz se tornou um símbolo positivo pela primeira vez e símbolo do cristianismo. E, por isso mesmo, não podia mais ser usada para infligir uma morte vergonhosa. A cruz, antes identificada como o mais terrível tipo de execução, um objeto que causava terror nos corações humanos, era agora símbolo de piedade e fé. A cruz se tornou o símbolo de identidade dos cristãos. Foi usada para dar forma às suas igrejas, foi usada em seus rituais e foi usada em todo tipo de arte. O cristianismo se tornou a maior religião do mundo e a crucificação ficou sendo associada quase que exclusivamente a Jesus. Seu uso desapareceu durante os 1200 anos seguintes, até o século XVI, em um lugar do mundo muito diferente. 1597 d.C., Japão. Em 1597, o imperador do Japão temeu que missionários cristãos estivessem conspirando para derrubar o regime e 26 acusados de conspiração foram condenados a morrer por crucificação. Depois de quase 1300 anos, a antiga punição romana estava de volta. Em Roma, nem sempre se sabia qual tinha sido o crime. No Japão, o crime foi explicitado pela execução. O crime ali foi essa gente ser cristã. Japão. Os condenados foram forçados a marchar mais de 900 quilômetros de Kyoto ao local da crucificação em Nagasaki. Essa execução não foi uma sucessão de torturas como as crucificações romanas. Ela serviu mais como uma afirmação política e mais como um espetáculo. As execuções começavam em cada ponta da fila de cruzes. Dois samurais, armados de lanças afiadas como navalhas, ficavam de cada lado do condenado. Ao sinal, lançavam as lanças para cima, nos flancos do torso da vítima.
O trauma interno é tal que a morte é quase imediata. O uso de uma lança de cada lado vai atingir órgãos vitais. Se perfurar o pulmão, a pessoa não vai respirar mais. E se não morrer de outra coisa, definitivamente vai morrer disso. Também são cortadas grandes artérias e vai haver hemorragias. Apesar de raramente documentada pelos romanos, a crucificação persistiu ao longo dos séculos. Nos tempos atuais, a violência das guerras chegou a níveis de perversidade inimagináveis e a crucificação reapareceu. O antigo modo de execução foi usado por Hitler para perseguir e aterrorizar a quem já não podia contra-atacar. A escrita parece ser original. É como se tivéssemos uma cópia do original. A crucificação, uma antiga forma de brutalidade, ainda pode ser encontrada em recantos obscuros do mundo atual. Durante a Segunda Grande Guerra, os nazistas usaram a crucificação para torturar prisioneiros judeus. Sempre foi um espetáculo, sempre foi sádico. Mas foi usado contra pessoas que eram uma ameaça ou que tinham cometido atos contra o Estado. O uso da crucificação contra quem já é vítima, já é cativo e não tem como reagir, me parece especialmente perverso. Diferente dos romanos, que amarravam os pés de suas vítimas à cruz para prolongar a crucificação, os nazistas deixavam os pés soltos para apressar a morte por sufocação. Certamente havia problemas de respiração, porque já sabemos que o peito se expande ao máximo e isso dificulta o ato de respirar. Com um toque de crueldade, algumas vítimas eram suspensas com os braços virados para trás. Muitas vezes os ombros se deslocavam sob o peso do corpo quando era levantado e devia ser horrivelmente doloroso. Segundo testemunhos, a tortura podia durar até 3 horas e acabava em morte por asfixia. O traumatologista Dr. David Ball está investigando o impacto fisiológico das crucificações nazistas. Suspendendo voluntários em uma estaca, ele vai analisar alterações na respiração. Para garantir sua segurança, os voluntários são cuidadosamente monitorados. Nós sabemos, pelos campos de concentração alemães, que eles amarravam as mãos das pessoas acima da cabeça, depois levantavam a pessoa até logo acima do solo. A maioria das pessoas concorda que essa gente morria sufocada. As vítimas de crucificação nazista ficavam penduradas sem apoio nos pés. No entanto, por segurança, os voluntários do Dr. Ball vão ficar com os pés apoiados na estaca. Posso pendurar uma pessoa numa estaca com as pernas livres, mas ela não consegue ficar ali o tempo suficiente para fazermos estudos. A maioria não aguenta o tempo necessário. Depois de poucos minutos, o voluntário já sente dores. Veja como ele fica balançando, fazendo tudo o que pode para achar uma posição mais confortável. Já são 6 minutos e meio. Acho que eu só vou aguentar mais 1 minuto ou 2. Após 10 minutos, a dor fica insuportável. Isso é uma verdadeira tortura quando a dor começa. A experiência termina não por dificuldades de respiração. A dor é o fator limitante, não a respiração. Depois de apenas 10 minutos na estaca, a capacidade de respiração do voluntário caiu mais de 10%, o que indica que, com o tempo, a asfixia subjugaria o indivíduo. Claramente, a queda de respiração era mais dramática nas vítimas dos campos nazistas. Pendurados, sem apoio para os pés, a dor e o sofrimento são extremos. De antigas civilizações a regimes modernos, a crucificação continua com o mesmo sentido. A crucificação não só mata, mas é um meio de tortura, de terror e de controle.
A crucificação, através da história, sempre foi uma exibição de poder para mostrar a todas as pessoas esse poder. Acho que há uma semelhança interessante entre a crucificação do tempo dos romanos e as paradas militares pelas ruas de Moscou ou as modernas cenas de proezas militares no Ocidente. Nós queremos mostrar um teatro. Queremos mostrar que temos poder e estabilidade. Queremos dizer, nós sempre estaremos aqui e nós temos o poder para isso. Hoje, no Sudão, na destruída região do Darfur, onde o genocídio é desenfreado, a crucificação foi sancionada como método de execução. Em 2002, a Anistia Internacional reportou que 88 pessoas, incluindo 2 crianças, estão sentenciadas à morte por crucificação. A cruz ainda pode aterrorizar. A Ku Klux Klan usa cruzes em fogo como método de intimidação racial. A cruz é abusada quando usada para justificar a violência. Vejo muitas fotos de afro-americanos sendo linchados e abuso cometidos por soldados em tempo de guerra. Como esses exemplos de abuso de poder se comparam com o poder romano que levou à execução de Jesus? Hoje, a imagem da morte torturante de Jesus na cruz permanece um ícone dos mais fortes. Quando o cristianismo adotou a cruz como símbolo básico, também definiu a si mesmo como uma religião focada no sofrimento, focada na expiação. Então a própria cruz, talvez mais do que qualquer livro escrito, teve profundo impacto sobre como os cristãos encaram sua religião e sua experiência religiosa. Mas a cruz e as raízes da crucificação remontam a muito tempo antes de Cristo. Ele foi apenas mais uma das muitas vítimas dessa brutal sentença de morte. A crucificação deveria ser um aviso. Deveria fazer com que nós questionássemos qualquer tratamento injusto e horrível de pessoas. E a cruz deveria ser um símbolo que diz: nunca trate uma pessoa dessa maneira.